Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo: o Salvador, o Batizador com o Espírito Santo, o Grande Médico e o Rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus: Evangelho Quadrangular. Você está em sintonia com o programa Cristo Esperança Nossa, da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente, que tem o objetivo de levar até o seu lar, o seu coração, esta mensagem do poder de Deus pelo nome glorioso do Senhor Jesus Cristo. No próximo dia 24, quinta-feira, a Igreja do Evangelho Quadrangular Independente estará realizando um culto de ações de graças. É um culto muito especial em que queremos convidar você que nos assiste, os seus familiares, os seus amigos, para estar participando conosco. É uma oportunidade que todos nós teremos em agradecer ao nosso Deus por tudo aquilo que Ele nos tem concedido e proporcionado. Certamente, cada um de nós teremos e temos algo a agradecer. A nossa vida já é um motivo de agradecimento a este Deus que nos concede o ar que respiramos, que nos concede a bênção para estarmos a cada dia, a cada momento com a nossa vida, na luta, na batalha, na adversidade, e buscando esse Deus, agradecendo esse Deus, reconhecendo esse Deus, nós temos a bênção, a vitória de Deus na nossa vida. Portanto, no próximo dia 24, quinta-feira, às 19h30, ali no nosso santuário sede, Travessa Francisco Sales, número 90, ali naquele estacionamento atrás da Policlínica Central, entrando pela frente da Policlínica Central, atrás tem um estacionamento, ali está o nosso santuário. Quinta-feira, 19h30, você é o meu convidado, é a minha convidada, com todos os seus parentes, os seus amigos, os seus vizinhos. Convide para estar conosco. Quinta-feira, 19h30, o culto de ações de graças. Uma noite muito especial, que certamente será inesquecível para você, para a sua família e para os seus parentes, amigos que estiver ali também com você. Venha participar, para nós será um motivo de grande alegria. Próxima quinta-feira, 19h30, 19h30, Travessa Francisco Sales, número 90, no nosso santuário sede, ali no estacionamento, atrás da Policlínica Central. Na carta a Tito, capítulo 2, do versos 11 ao 15, o apóstolo Paulo escreve: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando
a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta, e repreende com toda a autoridade, ninguém te despreze. O apóstolo Paulo, nesses versículos, escreve a Tito, seu companheiro evangelista, dizendo que a graça da salvação há de manifestar-se a todos, e Tito deve falar dela. E no versículo 11, ele diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. É necessário que tenhamos conhecimento de Deus e da sua palavra, para podermos entender o que significa a graça de Deus. Graça é o favor não merecido. O homem não merecia esse favor de Deus, que nos enviou o seu Filho amado, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Nos diz o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 7, no Sermão do Monte, Jesus declara: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versos 26 e 27, o apóstolo Paulo escreve dizendo: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 17. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas ou velhas já passaram, e eis que se fizeram novas. Isto é, a graça de Deus se estendida a todos os homens. É esta graça que conduz o homem em Cristo a uma vitória. Todo homem que vem ao mundo precisa de uma vitória, precisa de um Deus. Não um Deus de concepção, não um Deus que a religião concebe, mas um Deus real, um Deus vivo, um Deus da verdade. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 26 e 27, o apóstolo Paulo escreve dizendo: porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo
para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Sendo ele, o apóstolo Paulo, um dos homens mais sábios da época, porque ele foi instruído com um dos homens mais sábios da época, Gamaliel, que era membro do Sinédrio em Jerusalém, um fariseu que fez com que o apóstolo Paulo, antes Saulo de Tarso, se tornasse num fariseu zeloso pela lei de Moisés, um fariseu fanático pela sua religião, que quando da ascensão do cristianismo, quando da mensagem de Cristo, ele se tornou um adversário ferrenho, um perseguidor ferrenho contra os cristãos. Inclusive, o primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão, que trouxe uma mensagem poderosa, uma mensagem de um relato sobre a lei, e que a lei de Moisés, ela apresentava esta graça de Deus em Cristo Jesus. Estevão foi apedrejado, e nos é relatado no livro de Atos dos Apóstolos, que aqueles que apedrejaram a Estevão, colocaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Este é que tinha uma fúria tremenda contra os cristãos, e ele também teve um encontro com esta graça de Deus, quando a caminho de Damasco, em busca dos cristãos, homens, mulheres, crianças, para aprisioná-los, ele teve um encontro pessoal, real com Cristo, e ali veio a sua conversão e a sua transformação. É por isso que ele escreve aqui para Tito, a respeito da graça de Deus, e a respeito desta mudança, desta transformação, de uma nova vida em Jesus Cristo. Há muitos que estão falando de Deus, falando de Jesus, e querem ter a sua concepção religiosa, a sua fé religiosa, da sua maneira. Nós estamos no século 21, estamos numa era moderna, e com isto transtornam o Evangelho de Cristo. Transtornam a graça de Deus. Os versículos 11 e 14, que acabamos de ler, de Tito, capítulo 2, 11 a 14, descrevem a natureza e o propósito da graça de Deus, salvífica de Deus. Segundo Paulo, a graça salvífica ensina o crente a rejeitar decididamente as paixões ímpias, prazeres e valores desta era, e considerando-os abomináveis, dirige e capacita o crente a viver justa e piamente, enquanto espera ansiosamente pela bem-aventurada esperança e pelo aparecimento de Jesus Cristo, que prometeu de arrebatar a sua igreja. O crente em Jesus vive com esta certeza, garantia, convicção. O Senhor Jesus é fiel na sua palavra
ele cumprirá a sua palavra e arrebatará a sua igreja. Não é viver uma vida religiosa, dizendo que acredita em Jesus, uma vida polêmica, religiosa polêmica. Nós temos aí nas redes sociais muitas polêmicas. Nós temos nas redes sociais ações, né? As pessoas são muito atraídas por sinais nos céus, são muito atraídas por ameaças, até mesmo por profecias de espíritos que não são espíritos de Deus. Não há nada mais a revelar, não há nada mais a profetizar, dizendo, Deus está avisando, Deus está dizendo que vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, Deus está avisando que vai haver e virá uma grande catástrofe sobre o Brasil, inclusive nas áreas litorâneas, nos mares. É já de conhecimento que, em decorrência da desconsideração do homem com a própria natureza, grandes catástrofes estão ocorrendo, porque a natureza, ela está cobrando aquilo que o homem tem feito contra ela. Então, as geleiras estão se derretendo pelo calor que está ocorrendo e, naturalmente, os mares estão mudando também a sua conjuntura normal e, com isto, provocam grandes ondas, grandes destruições. Não há nada a dizer. No capítulo 24 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus já faz um relato, desde o seu tempo até o milênio, quando ele estará implantando o seu reino após a grande tribulação. Deus não tem mais nada para dizer, nada para revelar, não tem profecias. Essas profecias são espíritos estranhos. Há muitos que estão preocupados com as pesquisas da NASA, muitos preocupados com lua vermelha. A NASA já apresentou, parece que 6 luas vermelhas. A palavra de Deus só consta 2 luas vermelhas. Mas isso não é sinal. O sinal é Cristo. O sinal é a fé em Jesus. O sinal maior é a graça de Deus, para que aqueles que se arrependerem dos seus pecados terão perdoado os seus pecados e estabelecerão a sua fé em Cristo Jesus. Não há outro meio. Nós estamos vivendo um momento de crentes alarmados, crentes apavorados, crentes preocupados com isso que vai acontecer, com aquilo que vai acontecer. A preocupação de cada crente, e aqueles que são crentes em Jesus verdadeiramente, não tem nenhuma preocupação, mas tem sim a esperança, certeza, convicta de que Jesus vai arrebatar a sua igreja. Portanto, como diz Paulo aqui, a graça de Deus proporciona isto, aquela paz, aquela tranquilidade, aquela bênção e certeza de que para o crente não resta outra coisa a não ser a esperança da vida eterna, a esperança de estar um dia com Cristo. Cristo pode voltar a qualquer momento para arrebatar a sua igreja. Os sinais estão aí, latentes. Isso sim, é que precisa estar voltados para a palavra de Deus. Não é por aquilo que os homens estão falando. Não é por aqueles sinais, seja ele científico ou não, seja pesquisa científica ou não. As pessoas deixam de olhar para a palavra de Deus e estão olhando para a ciência. Estão olhando para aquilo que a ciência está preocupada, demonstrando. Está olhando
para aquilo que as redes sociais estão apresentando. Olhe para a palavra de Deus, veja o que a palavra de Deus diz. Veja que aqueles que estão em Cristo é nova criatura. E se é nova criatura, não estão buscando o interesse do mundo. Aqueles que estão buscando os interesses do mundo estão vinculados com ele. Não estão vinculados com o reino de Deus, não estão vinculados com o reino de Cristo. Está se fazendo já uma grande movimentação para a comemoração dos 500 anos da reforma, dizem protestante, de protesto, em relação ao protesto de Martinho Lutero e outros padres que fizeram uma contestação contra a igreja romana, contra o Papa, que na época estava subjugando os padres também. E desta reforma, desse protesto, surgiram a igreja protestante, luterana e outras igrejas. Mas a igreja de Cristo estava presente, mesmo sem a reforma, porque a igreja de Cristo nunca deixou de estar presente. Ela estava assim, numa grande perseguição, e com a reforma veio dar liberdade para que a igreja de Cristo continuasse a sua obra. Mas agora já está se programando, inclusive pelo Vaticano, uma grande comemoração dos 500 anos da reforma. E qual que é a proposta? É a união das religiões. Isso é um cumprimento da palavra, porque a união das religiões, a desestabilização política que nós estamos vivendo em todo o mundo, a desestabilização econômica em todo o mundo, são os sinais para que haja manifestação do anticristo. Só que o anticristo não se manifestará sem que a igreja de Cristo seja arrebatada. É o Espírito Santo de Deus quem vai entregar a igreja a Cristo. E enquanto esta igreja estiver no mundo, o anticristo não comparece. Os judeus, eles estão ansiosos para erguer o seu terceiro templo. Isto é da competência do anticristo. Ninguém vai ter esta competência. Nas redes sociais já apresentaram que os judeus já estão requerendo do novo presidente dos Estados Unidos da América do Norte, que está tomando a posse no início do ano, e também do presidente da Rússia, então um presidente comunista e um presidente democrata, socialista, para levantar o terceiro templo. Está nas redes sociais. Isso demonstra o quê? Demonstra uma ansiedade do povo judeu de querer novamente o seu templo. Isso é um alerta para a igreja de Cristo, que está às portas o arrebatamento. Porque sem que haja manifestação, sem que haja o arrebatamento, o anticristo não se apresentará, os judeus não terão o seu templo de volta. Por isto, a graça de Deus é para todos os homens. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa e estarei orando por você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, visita, Senhor, nesta hora, cada vida, Senhor, que me assiste, que está crendo, Senhor, nessa Tua palavra, aqueles, Senhor, que estão sentindo a necessidade, ó Deus, de mudar o seu comportamento, mudar o seu rumo, colocar a sua fé inteiramente na pessoa bendita e gloriosa do Senhor Jesus Cristo, renunciar ao mundo, aos seus prazeres, às suas propostas, para abraçar definitivamente o reino de Deus, o reino de Cristo, a fé em Jesus, para ser uma testemunha, um discípulo de ganhador de almas, para o reino de Cristo. Toca com a tua bênção nesta hora, passa a virtude do seu poder, da sua graça, no teu santo nome, ó Senhor Jesus, eu oro, eu abençoo a cada vida que me assiste nesta hora, e para a sua glória, amém.